reino vivia um soberano semi-bárbaro. As suas ideias eram grandiosas e o seu poder absoluto. Ele gostava de simplificar as coisas complicadas e quando decidia algo, era feito. Uma das suas ideias foi uma arena pública. Não era para desporto, mas para justiça. Quando uma pessoa era acusada de um crime grave, o seu destino seria decidido nesta arena. Quando o povo estava reunido e o rei no seu trono, a pessoa acusada entrava na arena. À sua frente havia duas portas idênticas. Ele tinha de caminhar até essas portas e abrir uma delas. A sua escolha baseava-se puramente no acaso. Se ele abrisse uma porta, um tigre faminto emergiria e atacá-lo-ia como punição pela sua culpa. Sinos de ferro tristes tocariam e o povo iria para casa, em pesar. Mas se ele abrisse a outra porta, uma dama sairia. O rei tê-la-ia escolhido para ser a noiva do homem como recompensa pela sua inocência. Não importava se o homem já era casado. Um padre apareceria e um casamento aconteceria imediatamente. Sinos de bronze felizes tocariam e o povo aplaudiria enquanto o homem inocente levava a sua nova noiva para casa. Este sistema de justiça era perfeitamente justo, pois o acusado não podia saber qual porta escondia a dama. Ele era instantaneamente punido ou instantaneamente recompensado. O povo achava isto muito divertido, pois nunca sabia se haveria uma morte ou um casamento. Este rei tinha uma filha que era tão apaixonada e determinada como ele. O rei amava mais do que a ninguém. Havia um jovem belo e corajoso, de estatuto social inferior, que era membro da corte, e a princesa apaixonou-se profundamente por ele. O romance deles continuou feliz durante meses, até que o rei descobriu e não hesitou. O jovem foi preso e marcado um dia para o seu julgamento na arena. Este foi um evento muito importante, pois ninguém antes ousara amar a filha do rei. O tigre mais feroz foi escolhido, a dama mais bela foi selecionada para ser a potencial noiva. Todos sabiam que o jovem tinha amado a princesa, mas o rei não deixaria que os factos interferissem com o seu sistema de justiça. No dia marcado, a arena encheu-se de gente. O rei e a sua corte estavam nos seus lugares. Uma porta abriu-se e o amante da princesa entrou na arena. Ele era tão belo que a multidão sussurrou em admiração e medo. Ao entrar, ele não olhou para o rei. Os seus olhos estavam fixos na princesa. Devido ao seu poder e influência, a princesa tinha feito o que mais ninguém alguma vez fizera. Ela descobrira o segredo das portas. Sabia atrás de qual porta o tigre estava e atrás de qual porta estava a dama. Não só isso, ela também sabia quem era a dama. Era uma das mulheres mais belas da corte e a princesa odiava. Ela vira esta mulher a olhar para o seu amante com admiração e acreditava que ele retribuíra esses olhares. Com toda a intensidade feroz dos seus antepassados, ela odiava a mulher que esperava atrás daquela porta. Quando o seu amante olhou para ela, ele viu que ela sabia o segredo. Era a sua única esperança. O seu olhar rápido e ansioso fez-lhe uma pergunta silenciosa. Qual? Não havia tempo a perder. O seu braço direito repousava na varanda. Ela levantou a mão e fez um movimento leve e rápido para a direita. Apenas o seu amante o viu. Ele virou-se e caminhou com um passo firme e rápido pela arena. Todos os corações pararam de bater. Sem qualquer hesitação, ele foi até à porta da direita e abriu-a. Agora a questão da história é esta. Saiu o tigre daquela porta ou saiu a dama? É uma pergunta difícil de responder. Requer um estudo do coração humano. Pense naquela princesa de sangue quente, semi-bárbara, com a alma a arder em desespero e ciúme. Ela tinha-o perdido, mas quem o teria? Quantas vezes ela imaginara horrorizada o seu amante a encontrar o tigre cruel, mas quantas mais vezes ela o imaginara a abrir outra porta, como ela sofrer ao ver a sua alegria ao encontrar a bela dama, enquanto a multidão aplaudia e o padre os tornava marido e mulher diante dos seus próprios olhos. Não seria melhor que ele morresse de uma vez e esperasse por ela na vida após a morte? E, no entanto, aquele tigre terrível, aqueles gritos, aquele sangue. O seu sinal fora dado num instante, mas foi feito após dias e noites de pensamento torturado. Ela sabia que lhe seria perguntado e decidir a sua resposta. Sem hesitar, mover a mão para a direita. E assim deixo a questão convosco, caros ouvintes. O que saiu da porta aberta? A dama ou o tigre? O Forasteiro, de H.P. Lovecraft. As minhas primeiras memórias são de medo e tristeza, de horas solitárias num castelo vasto e medonho. O castelo era antigo, cheio de passagens escuras e de sombras. As pedras estavam sempre úmidas e havia um cheiro constante de decomposição. Nunca havia luz, pelo que eu acendia velas para ter algum alívio. Lá fora, árvores terríveis cresciam tão alto que bloqueavam o sol. Apenas uma torre negra em ruínas que se erguia acima da floresta, mas era impossível de escalar. Devo ter vivido lá durante anos, mas não consigo medir o tempo. Não me recordo de pessoa alguma, apenas ratos
gatos, morcegos e aranhas. Aprendi tudo o que sei em livros antigos e mofentos. Sem espelhos no castelo, eu imaginava que me parecia com as figuras jovens que via nas pinturas. Muitas vezes sonhava com um mundo soalheiro sobre o qual lia, cheio de multidões felizes. O meu anseio por luz tornou-se tão forte que resolvi escalar a Torre Negra que se erguia sobre a floresta. Era melhor ver o céu e morrer do que viver para sempre na escuridão. A subida pelas escadas de pedras gastas foi aterradora. Quando os degraus terminaram, agarrei-me a pequenos pontos de apoio na parede íngreme. Após uma longa e lenta ascensão na escuridão total, a minha cabeça tocou numa superfície sólida. Empurrei uma pesada laje de pedra e arrastei-me para um piso, ouvindo a laje fechar-se atrás de mim. Acreditando que estava numa grande altura, procurei uma janela. Em vez disso, encontrei apenas vastas prateleiras de mármore que sustentavam longas e perturbadoras caixas. Depois encontrei uma porta. Com toda a minha força forcei a sua abertura e vi pela primeira vez a radiante lua cheia. Subi apressadamente uns curtos degraus em direção a uma grade de ferro, mas quando a lua apareceu novamente, vi a verdade chocante. Não era o topo de uma torre. À minha volta havia terra firme, com lajes de mármore e uma antiga igreja de pedra. Atordoado, saí para um caminho de gravilha. A minha mente ansiava por luz e alegria. Vagueei durante horas até chegar a um castelo que me era estranhamente familiar. Pelas suas janelas abertas vi luzes brilhantes e ouvi os sons de uma festa. Olhei para dentro e vi uma companhia de pessoas a rir e a conversar. Passei pela janela baixa, movendo-me de um momento de esperança para um de desespero. No momento em que entrei, um medo terrível abateu sobre toda a companhia. Todos gritaram, fugiram em pânico, cobrindo os olhos, tropeçando nos móveis para escapar. Em breve estava eu sozinho na sala brilhante, a tremer. Senti uma presença. Numa arcada dourada que conduzia a outra sala, eu via a monstruosidade indescritível que causara o pânico. Era uma figura de decadência e horror, uma paródia retorcida da forma humana. Fiquei paralisado pelo medo, mas cambaleei para trás. Os meus olhos estavam fixos na criatura. Ao tropeçar para a frente, para manter o equilíbrio, tomei consciência da sua proximidade. Quase louco, estendi uma mão para afastar. Por um segundo terrível, os meus dedos tocaram na pata estendida do monstro. Nesse instante, lembrei-me de tudo. Lembrei-me da minha vida antes do castelo e das árvores. Reconheci o edifício onde agora me encontrava. E o mais terrível de tudo, reconheci a abominação profana que estava diante de mim enquanto afastava os meus dedos dos dela. Mas esqueci os detalhes daquele horror. Fugi daquele lugar e agora cavalgo o vento da noite com os demónios. Sou um forasteiro, um estranho a este século e àqueles que ainda são homens. Saiu desde o momento em que estendi os meus dedos à abominação dentro daquela grande moldura dourada. Estendi os meus dedos e toquei numa superfície fria e inflexível de vidro polido. Quanta terra precisa um homem? De Leão Tolstói. Uma irmã mais velha, casada com um homem da cidade, visitou a sua irmã mais nova, esposa de um lavrador, no campo. A irmã mais velha gabava-se da sua vida confortável na cidade. A mais nova defendia a sua própria vida, dizendo: podemos viver de forma simples, mas estamos livres de ansiedade. O nosso caminho é mais seguro. Nunca seremos ricos, mas teremos sempre o que comer. Parron, o marido da irmã mais nova, estava deitado a ouvir. É a mais pura das verdades, pensou ele. O nosso único problema é não termos terra suficiente. Se eu tivesse terra com abundância, não temeria o próprio diabo. O diabo, sentado atrás do forno, ouviu tudo. Vamos ter uma disputa, pensou o diabo. Eu vou dar-te terra e, através dessa terra, vou ter-te no meu poder. Pouco depois, uma senhora local decidiu vender a sua propriedade. Após alguns problemas com os vizinhos, Parron conseguiu comprar 40 acres de terra para si. Tornou-se proprietário e o seu coração encheu-se de alegria. Mas essa alegria durou pouco. Começou a discutir com outros camponeses cujos animais vagueavam pelos seus campos. Tornou-se impopular e sentiu que a sua propriedade ainda era demasiado pequena. Um dia, um estranho falou-lhe no novo colonato para lá do rio Volga, onde a terra era abundante. O coração de Parron ardeu de desejo. Vendeu a sua quinta e a sua casa e mudou a família para um novo lugar. Lá recebeu 125 acres na comuna, 3 vezes mais do que antes. A sua vida estava 10 vezes melhor. Mas em breve começou a pensar que mesmo ali não tinha o suficiente. Cansou-se de alugar mais terra todos os anos. Ouviu falar de um camponês que vendia uma grande quinta, mas quando estava prestes a comprá-la, um mercador de passagem falou-lhe numa oportunidade ainda melhor, a terra dos bascais. São um povo simples, disse o mercador, e podes obter a terra deles por quase nada. Disseram a Parron que por 1000 rublos ele poderia ter tanta terra quanto quisesse. Parron deixou a família e viajou para a terra dos bascais. Deu ao seu chefe presentes requintados. O chefe ficou satisfeito e disse: escolhe a terra que quiseres. O nosso preço é sempre o mesmo, 1000 rublos por dia. Parron ficou
estou confuso. Quanta terra é isso? E o chefe riu-se. Nós vendemos ao dia. Toda a terra que conseguires percorrer num dia é tua. Mas há uma condição. Se não regressares no mesmo dia ao ponto de partida, o teu dinheiro está perdido. Pahom ficou encantado. Nessa noite não conseguiu dormir a sonhar com a vasta propriedade que iria reclamar. Depois adormeceu e teve um sonho estranho. Ele viu o sorridente chefe Bashkir, que depois se transformou no mercador, e de seguida no próprio diabo. Diante do diabo jazia um homem morto, descalço e prostrado. E Pahom viu que o morto era ele mesmo. Acordou horrorizado, mas quando o dia rompeu, ignorou o sonho. Ao nascer do sol, os bascares levaram Pahom a uma pequena colina. O chefe pousou o seu chapéu de pele no chão. Esta é a marca, disse ele. Começa aqui e regressa aqui antes do pôr do sol. Toda a terra que circundares será tua. Pahom colocou os seus 1000 rubros sobre o chapéu e começou a caminhar. A terra era tão boa que ele continuou a andar cada vez mais longe, querendo incluir cada belo pedaço que via. O sol tornou-se abrasador. Ele continuou virando a sua primeira esquina, depois a segunda. Começou a cansar-se, mas disse a si mesmo: 1 hora de sofrimento, uma vida inteira para viver. Ao final da tarde percebeu que tinha feito o seu circuito demasiado grande. A colina ainda estava muito longe e o sol afundava-se no horizonte. O pânico apoderou-se dele. Começou a correr, atirando fora o casaco, as botas e o cantil. As suas pernas começaram a falhar, o seu coração martelava-lhe no peito e ele ofegava por ar. Foi tomado pelo terror, mas não podia parar. Ele viu a colina. Os bascares estavam lá a gritar e a acenar para que ele se apressasse. O sol estava na borda do horizonte, vermelho como sangue. Com a sua última gota de força, ele continuou a correr. No momento exato em que alcançou a colina, tudo ficou escuro. O sol tinha-se posto. Gritou, pensando que todo o seu esforço fora em vão. Mas depois lembrou-se que, enquanto ele estava na planície, as pessoas da colina ainda podiam ver o sol. Correu colina acima, ainda havia luz no topo. Viu o chefe sentado em frente ao chapéu, a rir. As pernas de Pahom cederam e ele caiu para a frente, com as mãos a alcançarem o chapéu por um triz. Ah, que excelente homem! Exclamou o chefe. Ele ganhou muita terra. O servo de Pahom correu até ele e tentou levantá-lo, mas saía sangue da sua boca. Pahom estava morto. Seu servo pegou na pá, cavou uma sepultura com o comprimento suficiente para Pahom se deitar e enterrou-o. 1,80 m da cabeça aos pés. Era toda a terra que ele precisava. As decisões foram tomadas, os espelhos revelaram a verdade e a terra reclamou o que lhe era devido. As vozes destas almas desvanecem na escuridão, mas o livro do tempo está repleto de outros contos, ansiosos por ver a luz. Eu voltarei para virar a página. Até lá, obrigado por escutarem.